Meninos, agora a gente vai passar para a geometria, onde a gente vai estudar perímetro e área das principais figuras, que é o retângulo, o quadrado, o triângulo, o paralelogramo. Então, a gente vai ficar só nessas 4 figuras. Será o que é a diferença de área para perímetro? Vou falar das duas coisas hoje. Primeiro, vamos para a área do retângulo. Você sabe que a diferença entre o retângulo e o quadrado. O retângulo, eu não tenho todos os lados iguais, igual eu tenho no quadrado. No quadrado, eu tenho 4 lados iguais. No retângulo, eu tenho esse lado que é igual a esse que é igual a esse. Então, vamos analisar a situação aqui. Zildo quer fazer um gramado retangular de 6 por 4, ou seja, aqui ele tem 6 e aqui ele tem 4. No jardim de sua casa, de quantas placas quadradas de grama com lado de 1 metro ele vai precisar? Zildo desenhou um esquema do gramado e pensou: cabe 6 fileiras, cada uma com 4 placas. Então, será que vai gastar quanto? Então, ao todo, cabem 24. Por quê? Se cabe 6 aqui e 4 aqui, e ele tem que preencher toda essa superfície aqui, vai dar 24. Ou seja, o que ele fez para achar a área dessa figura aqui, desse gramado? Ele multiplicou esse lado por esse lado. Só que esse lado a gente chama base e chama altura. Isso aqui é comprimento e largura. Então, basta eu multiplicar os dois, esse vezes esse. Mas o que eu vou multiplicar primeiro? 6 vezes 4 ou 4 vezes 6? Dá a mesma coisa, gente. Por quê? 6 vezes 4 é 24. E quanto que é 4 vezes 6? Também não é 24? Então, tanto faz eu fazer 6 vezes 4, 24, e 4 vezes 6, 24, que eu vou ter o mesmo resultado. Resumindo, para eu achar a área do retângulo, basta eu multiplicar, base vezes altura. Ou seja, basta eu multiplicar o comprimento pela largura. Por que vem esse H aqui? É altura, em latim é com H, por isso que fala, põe B vezes H, base vezes altura. É só você multiplicar o comprimento pela largura. E o que vem a ser perímetro? Lembrando que área, quando eu quero calcular área, é toda a região interna, é a medida dessa superfície todinha aqui, Por isso que ele multiplicou. Então, quando eu falo em área, eu estou calculando aqui dentro, A área é toda essa superfície aqui. E perímetro? Perímetro é como se fosse a soma das medidas. Eu quero descobrir ao redor. Ao redor é perímetro. Então, essa aqui é a diferença de área para perímetro. Área é toda a região aqui dentro, toda a superfície. E perímetro é como se fosse só ao redor aqui, Então, se eu pego essa mesma figura aqui, esse mesmo retângulo aqui do rapaz, o gramado. Se eu falasse, não, qual que é o perímetro? Você viu que a área deu 24. Mas e se eu quisesse calcular o perímetro? Aí eu vinha aqui e somava os 4 lados. Peraí, aqui tem 6. Aqui também vai ter 6. Aqui tem 4. Aqui também vai ter 4. Então, quanto que dá? 6 mais 6, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, daria 20 metros. Outra coisa importante, quando eu estou falando em perímetro,
a minha unidade de medida, ou eu vou colocar metros, ou eu vou colocar centímetros só. E quando eu estou falando em área, ela vai ser... Eu não estou multiplicando duas medidas, eu não estou multiplicando 6 vezes 4, então eu estou multiplicando 6 metros vezes 4 metros. Então, a unidade de medida da área sempre vai ser metro ao quadrado, centímetros ao quadrado, e o perímetro não. É só metro, é só quilômetro, é só centímetro. Então, quando viu o quadrado aqui em cima, o expoente 2, quer dizer que é porque eu multipliquei dois lados, por isso que ficou ao quadrado. Então, a unidade de medida veio com o expoente, quer dizer que eu estou falando de área. Veio sem expoente, perímetro. E a área do quadrado? Qual que é a diferença do quadrado com o retângulo? Vocês viram que o retângulo, ó, esse lado é igual a esse e esse que é igual a esse. No quadrado, nós temos os 4 lados iguais. Ele é um quadrilátero que tem 4 lados e todos os lados são iguais. Suponhamos que aqui eu tivesse um quadrado que cada lado medisse 6 centímetros. Aqui mediria 6, aqui 6, aqui 6 e aqui 6. Aí eu pergunto, quanto que daria a área dessa figura? Se ela valesse 6, né? A gente supôs aqui. Eu não poderia fazer 6 vezes 6, é lado vezes lado, 36. 36 centímetros, como é a área? Ao quadrado. Mas também eu não poderia fazer L ao quadrado, porque não é a medida duas vezes? Ou seja, 6 ao quadrado, 36 centímetros quadrados. Se caso aqui fosse 6, né? A gente deu um exemplo. Mas e se eu quisesse o perímetro dessa figura? Perímetro não é a soma dos lados? Eu ia somar 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui. Ou eu somaria 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. Ou eu poderia fazer mais rápido ainda. 6 vezes 4, 24 centímetros. Por que que eu multipliquei aqui e lá em cima eu não multipliquei? Porque aqui são medidas iguais. Mas se eu quisesse fazer 6 mais 6 mais 6 mais 6, também daria 24. Lembrando que perímetro não é centímetros quadrados, é só centímetros. Agora na página 261. Eu já pulei para a área do paralelogramo. Faltou essa parte de equivalência aqui, que eu vou deixar ela para o final. Depois que a gente vê a área do triângulo, eu vou voltar nessa parte aqui. Então, vamos lá no paralelogramo. O que o paralelogramo é? Paralelogramo, ó, a figura ao lado foi recortada de uma folha de cartolina. Qual é a área dessa figura? O paralelogramo tem um lado inclinado, dois lados inclinados e dois lados paralelos. Ó, dois paralelos assim e dois aqui. Só que, presta atenção, você tá vendo que tá sobrando? Se eu traço aqui, não sobra um pedaço. Ó, se eu venho nesse canto daqui e traço até aqui, não sobra uma pontinha? Se eu pego essa pontinha e encaixo aqui, não fica como se eu tivesse tendo um retângulo? Então, na verdade, o paralelogramo, ele se transforma num retângulo. Por quê? Porque ele tem um pedaço que sobra aqui, outro pedaço que, se eu encaixar aqui, ele vira um retângulo. Então, por isso que quando eu estou calculando a área do paralelogramo, é a mesma coisa de que se eu estivesse calculando a área do retângulo. Eu não sei que a área do retângulo é base vezes altura? Paralelogramo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá, aqui deu um exemplo, ó. Para saber qual a área dessa figura, podemos transformar o paralelogramo em retângulo, cuja área já sabemos calcular. Então, aqui, que a gente aprendeu lá atrás, né?
Suponhamos que aqui ele disse que essa base mede 5,4 e essa altura 3,2. Ó, a altura é o que está em pé, base é o que está deitado. Então, para eu descobrir, é só pegar esse 5,4 e multiplicar por 3,2. A multiplicaçãozinha de decimais que a gente aprendeu lá atrás. Quando ele multiplicou 5,4 vezes 3,2, olha o que ele encontrou. 17,28. Lembrando, se é a área, olha o centímetro quadrado aqui, a unidade de medida elevada ao quadrado. Aí, ó, a área do paralelogramo é igual à medida da base vezes a medida da altura. Do mesmo jeito do retângulo. Sabe calcular a área do retângulo, sabe calcular a área do paralelogramo, porque é a mesma coisa. A área do triângulo agora. Olha só. Eu tenho esse triângulo aqui, ó. ABC. O segmento BC, esse aqui, é a base. E o segmento que vai de A até H, é onde eu tracei, é chamada altura. Olha só. Se eu venho vou seguir o pontilhado aqui e aqui, eu não vou ter um retângulo? Então, o que é o triângulo? O triângulo eu vou desenhar de maneira bem grotesca aqui, ó. Ó, desenhei o retângulo. Se eu traço uma diagonal que vai daqui até aqui, eu não tenho dois triângulos. Então, a área do triângulo é a mesma coisa da área do retângulo e do paralelogramo. Base vezes altura. Só que ele não é o retângulo, ele não é o paralelogramo dividido em dois. Então, ele é a metade, porque é como se fosse a metade do retângulo. Por isso que é base vezes altura dividido por 2. Porque ele é o retângulo partido ao meio. Dentro de um retângulo, eu tenho dois triângulos. Então, por isso que o que vai diferenciar da área do retângulo? É que agora, na área do triângulo, eu vou ter que dividir por 2. É a mesma área do retângulo, só que dividido por 2. Então, ó, vou lá embaixo. Ó, é tudo que eu expliquei. Ó, a área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Isso aqui também você já estudou lá no 6º ano. A gente está só dando uma revisada. Ó, para compor um vitral, recortei uma peça de vidro na forma de triângulo, na fórmula triangular, como mostra a figura a seguir. Quantos centímetros quadrados? Ah, você falou em centímetros quadrados, quer dizer que é para eu achar a área desse negócio aqui, ó. De vidro que há nessa peça. Essa parte deitada é a base, ó. Medida da base, 8 centímetros. A medida da altura, que é dessa base até lá na ponta, a gente chama de altura, 4,2. Eu sei que eu tenho que multiplicar os dois lados e dividir por 2. Quando eu multipliquei 8 vezes 4,2, eu encontrei 36,6. Dividi 36,6 por 2, achei 16,8. E a gente já aprendeu a fazer essa divisãozinha de decimais. A gente vai usar muito agora. Então, na peça, há 16,8 centímetros quadrados. Então, o triângulo, você vai ser do mesmo jeito. Viu que essa formulazinha base vezes altura, você usa ela no retângulo, você usa ela no paralelogramo e usa ela no triângulo. Só que com a diferença que quando for triângulo, você vai dividir por 2, porque é a metade. Agora vamos voltar lá na página 261, que eu falei que eu ia deixar ela por último, sobre equivalência entre as figuras.
ou seja, decompor as figuras para achar a área. Olha só, aqui eu tenho uma figura em forma de T. E se eu pegar essa figura, ó, e pontilhar ela, eu não vou ter duas figuras, porque do jeito que estava aqui, em forma de T, eu não consigo calcular a área da figura. Eu tenho que vir aqui nos cantos e pontilhar para eu separar. É como se tivesse duas figuras, uma do ladinho da outra. Eu descubro a área dessa figura 1, depois eu descubro a área dessa figura 2. É assim que a gente descobre a área de planta de casa, desmembrando as partes. Porque você vê aqui o T, você vai falar assim, mas que figura que é essa? Ela é um retângulo e um quadrado, são duas figuras separadas. Então, olha só, eu quero descobrir a área da figura 1. Ó, a figura 1 não é um retângulo? Então, base vezes altura, 6 vezes 2, 12 centímetros ao quadrado. Então, essa é a área da figura 1. A área da figura 2. Que figura que é a figura 2? Ela não é um quadrado? Porque você vai falar assim, nossa, mas eu só tenho essa medida desse lado, eu não tenho desse. Tem, você já sabe que ela é um quadrado e que aqui, se aqui mede 2, aqui mede 2 também. Então, 2 vezes 2, 4 centímetros ao quadrado. Então, se eu tenho a área da figura 1, que eu já sei que é 12 centímetros quadrados, e eu tenho a área da figura 2, que é 4 centímetros quadrados. Então, a área do T dessa figura é 12 mais 4. Ó, 12 mais 4, que são 16 centímetros quadrados. Então, ó, olha a figura aqui, ó, desmembrada, ó. Separei a figura 1 da figura 2.